Hoje nós vamos falar sobre internacionalização de carreiras com o jornalista Rodrigo Lins. Olá, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal Vivendo e Aprendendo nos Estados Unidos. O meu nome é Antônio Miranda e o objetivo do meu canal é trazer informações aos empreendedores, empresários e profissionais brasileiros que querem começar um negócio ou uma carreira de forma estruturada aqui nos Estados Unidos. Então, antes da gente começar, assine, curta, compartilhe, ative o sininho para você receber as notificações e assim você vai mantendo contato com a gente. Gente, hoje eu estou aqui com o Rodrigo Lins. Obrigado, Rodrigo, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, é muito prazer estar aqui com você. Bem-vindo. Você que segue o canal, você deve ter visto uma entrevista que o Rodrigo fez comigo e com a doutora Carmen Arce, que é uma advogada de imigração bastante respeitada aqui nos Estados Unidos. E nessa entrevista, ele mostrou esse livro aqui, né, que ele vai lançar esse ano, aí no Brasil, Internacionalize-se, trabalhe nos Estados Unidos legalmente, mais simples do que você imagina. Né? Conversando com o Rodrigo, e eu li aqui o livro, e eu estou muito alinhado com o que ele diz aqui, tá? Ele está dizendo a realidade para as pessoas, e é isso que a gente traz no nosso canal, você conhece, que a gente tenta passar a realidade para as pessoas. Então, eu achei muito interessante trazer o Rodrigo para bater esse papo com a gente. Rodrigo, um grande prazer ter você aqui, né? Agora conhecendo melhor o seu trabalho. Eu queria que você contasse um pouco para os nossos amigos como é que você veio para aqui, de onde que, né, você trabalhava no Brasil, como é que foi esse período, para eles entenderem por que eles devem escutar o que a gente está falando hoje aqui. Bom, primeiro eu queria agradecê-lo pelo convite, agora ocupando a posição de entrevistado, né, é muito importante a gente fazer essa troca, e é isso que é a realidade americana para quem imigra, né, é uma troca de informações, de credibilidade, e eu acho que isso é o que é mais importante nessa conversa. Eu sou jornalista correspondente aqui no Centro-Sul dos Estados Unidos, tive a oportunidade de cobrir alguns episódios que ficaram muito reconhecidos no Brasil, como o tiroteio na Boate Pulse, enfim, vários episódios trágicos, mas muito importantes que aconteceram aqui nos Estados Unidos. E essa minha projeção internacional de carreira foi que me motivou a pensar um pouco melhor sobre esse processo imigratório. Né? Quando a gente está no Brasil, a gente ouve falar muito em vistos de turista, de estudante, e até de trabalho, mas a gente não ouve falar nos vistos executivos, né, que são aqueles vistos, ou green cards, né, que o governo americano concede para quem já tem uma carreira, para quem já tem um perfil profissional. E então, né, dentro desse período, eu decidi vir estudar nos Estados Unidos, a minha ideia original era essa, e aí acabou que eu conheci, né, o escritório de advocacia que me indicou essa possibilidade de conseguir um green card, que é o documento de residência permanente, pela minha carreira profissional. Eu confesso que para mim foi um grande susto. Primeiro porque eu não sabia quais eram os benefícios do Green Card, não sabia como é que funcionaria essa questão da imigração definitiva para os Estados Unidos. E segundo porque eu imaginei que fosse um processo muito distante, né, da minha realidade, distante da minha formação. E aí, enfim, conversando com esse escritório, fui pesquisar os vistos e, né, o Green Card que o governo americano concede por habilidades extraordinárias, habilidades excepcionais, e verifiquei, poxa, realmente eu tenho, né, são 10 critérios, você tem que ter 3, no mínimo, e os critérios são os mais variados possíveis, né? Então você tem que ter ganho acima da média, enfim, quem tiver curiosidade, vale a pena pesquisar sobre o Green Card por habilidades extraordinárias. E agora a gente tem meu livro também, que é uma fonte de informação nesse sentido. Então, eu vim parar nos Estados Unidos muito meio que por acaso, mas não fiquei por acaso. Acho que a ideia que eu tive foi descobrir um caminho migratório, identificar, estudar esse cenário e trazer isso, consolidar isso num documento técnico, sério, coerente, que possa ajudar os brasileiros que querem imigrar com seriedade, fugindo um pouco dessas informações levianas que circulam muitas vezes aqui na internet e que acabam se prejudicando, né? Acaba prejudicando as pessoas. Então, basicamente, a minha trajetória foi essa. Eu vim para os Estados Unidos, fiquei aqui com esse Green Card. Agora, em janeiro, fizeram 3 anos que eu moro aqui. E eu costumo dizer, né, que chegar nos Estados Unidos pela porta da frente faz toda a diferença.
para quem nos assiste, é muito importante que você que tem intenção de vir para os Estados Unidos, pense sobre isso, né? Agora, a última pesquisa do Instituto Pew Research Center, aqui nos Estados Unidos, mostrou que o número de imigrantes indocumentados é o menor em 10 anos. Então, o que isso nos mostra, né? Nos mostra que as pessoas não estão mais vindo para os Estados Unidos para tentar sorte. Há um novo perfil de imigrantes, né, que vem para os Estados Unidos e que está trazendo a carreira para cá, que está vindo, é um novo perfil mais profissional que vem para os Estados Unidos. E é esse perfil que eu estou tratando no meu livro. Né, os vistos profissionais, os green cards profissionais, vistos imigrantes e não imigrantes. Muita gente fala, Rodrigo, eu preciso aplicar o green card direto? Quem vai te dizer todas essas questões do visto é o advogado de imigração. Mas, seguramente, após ler o livro, você vai entender que existem possibilidades. Por exemplo, eu quero ir, mas não sei se eu quero ir morar de vez. Você pode pegar um visto não imigrante, temporário, sentir um pouco da experiência e depois aplicar o Green Card, né? Não é uma coisa obrigatória você aplicar o Green Card diretamente. Então, basicamente, é esse o overview da minha experiência de ingresso nos Estados Unidos e depois de permanência. Excelente. Muitos dos nossos seguidores, eles são empresários, né? Médios, pequenos empresários, que têm o interesse de trazer as empresas para cá. Mas tem outra parcela significativa de quem nos segue, que não é empresário, que é um bom profissional, né? E que tem, muitas vezes, essas qualificações. Como é que você enxerga a diferença do caminho para o empresário e desse profissional em vir aqui para os Estados Unidos da forma certa? Sim, isso é um ponto muito interessante. Essa pergunta é muito relevante. Por quê? Os vistos de habilidades extraordinárias, o Green Card por habilidades extraordinárias e excepcionais, ele foca extremamente no talento profissional em diferentes áreas. Então, profissionais de engenharia, matemática, enfim, áreas da saúde, administração, qualquer que seja a área que você consiga provar os critérios, o governo americano vai conceder esse tipo de benefício para que você resida e traga o seu talento profissional aqui para os Estados Unidos. Por que eu usei o termo internacionalização e não exportação da carreira? Porque o profissional que internacionaliza a carreira, ele pode seguir atuando no Brasil. Entendeu? Então ele só internacionalizou, ele ampliou o seu campo de atuação. E isso é muito importante. Né? Assim, saber disso é muito importante, porque você não precisa abandonar. A gente costuma imaginar que uma realidade de imigrante abandonei tudo para trás, acabou tudo e vou começar uma nova vida. Não necessariamente, você pode trazer aquilo que você já tem de bagagem para os Estados Unidos. Então, respondendo pontualmente a sua pergunta, a imigração para um profissional, ela é um pouco distinta da imigração, da internacionalização de uma empresa. Pelo ponto básico de que, na imigração da pessoa física, você vai estar centrando o olho dessa imigração no seu talento, na sua competência, na sua história profissional. E para a imigração, né, para a internacionalização de uma empresa, você vai estar internacionalizando a história da sua empresa, trazendo o background financeiro, enfim, aí você pode falar muito melhor do que eu. O mais importante, e é uma coisa que une essas duas vertentes imigratórias, que primeiro você confie num profissional, né, contrate profissionais. No Brasil a gente tem um péssimo hábito de achar que consultoria, de achar que alguém que já está no mercado não pode contribuir com o nosso processo. E isso é um grande engano. Né? A gente tem que saber que conhecimento custa, e conhecimento bom, sério, coerente, custa mais ainda. Eu acho que é um investimento que você faz, né, para você ter ali um caminho mais aberto. Por exemplo, o meu caso. Se eu tivesse chegado e tentado arriscar a sorte e ter ficado, né, assim, eu não teria conseguido o Green Card, por exemplo, ou poderia ter demorado muito mais. Então, para os profissionais mais jovens ou profissionais que se formaram, que estão um pouco insatisfeitos com a realidade no Brasil, a possibilidade de internacionalização significa um acesso ao mercado novo. E para os empresários que têm uma carreira já consolidada, que têm um caminho que não querem abandonar, é muito importante contar com essa perspectiva de internacionalização, mas dentro dessa seriedade que exige o processo. Trate esse processo de imigração ou de internacionalização da sua empresa para os Estados Unidos como você trata a sua vida. Né? Eu acho que a empresa é muitas vezes a vida desses profissionais no Brasil. A gente sabe quanto é difícil consolidar uma empresa no Brasil. Então, alguém que chegou nesse nível
de ter uma empresa consolidada, com anos de estrada, não pode simplesmente vir e cair no conto de qualquer profissional aqui nos Estados Unidos, né? E a gente vê muitos episódios negativos acontecendo aqui. Antes da gente começar a gravar aqui, você estava me falando, e né, para você que nos segue, hoje, essa semana, a gente está fazendo uma série de episódios aqui em Orlando, né? E você estava me falando de que a cada 10 habitantes de Orlando, 12 são youtubers, né? Muita gente, né, entra em contato comigo e às vezes alguns até confrontam um pouco essas ideias que a gente passa aqui. E eu entendo até, porque a pessoa ouve a coisa errada 100 vezes e aí escuta algo diferente uma vez, ela tende a acreditar naquilo que ela ouviu 100 vezes, né? Qual que é a sua opinião a respeito dessas informações que estão na internet, a respeito de internacionalização de carreira, internacionalização de empresas, e que dicas você pode dar para os nossos amigos que seguem o canal? Ótimo. Como jornalista correspondente aqui nos Estados Unidos, eu percebo, eu acompanho, eu estou no dia a dia da comunidade brasileira que reside aqui. E eu tenho visto ao longo desse período que eu tenho feito a cobertura de pautas aqui, que as pessoas vêm do Brasil acreditando em coisas que muitas vezes eu falo, mas aonde você viu? Né? Quem te passou essa orientação? E aí as pessoas sempre falam, eu vi no YouTube, eu vi, enfim, alguém num canal de YouTube famoso. E isso é muito complexo, isso é muito complicado, porque você tem, como eu disse antes, você tem que tomar cuidado. Desde que eu lancei o livro, na verdade, desde que eu escrevi o livro, minha motivação de escrever o livro era exatamente essa, a minha aflição de trazer um documento técnico, formal, registrado no Brasil, uma coisa séria, que pudesse validar a opinião de quem é sério. Né? Porque existem também aquelas pessoas que são mais aventureiras e que acham que dão conta de navegar nesse solo, nesse oceano da imigração, sozinhas. Então, com essas pessoas que já têm certezas, eu acho que não é o objetivo de falar aqui hoje. O objetivo é falar com você, que quer vir para os Estados Unidos, que quer trazer a sua carreira para cá de forma séria. Eu acho que tem que tomar cuidado. Tem muita informação online sendo tratada de forma leviana, tem muita gente prometendo que vai conseguir brincar. Esse processo, por exemplo, de internacionalização, muito embora eu tenha conseguido, de uma série de amigos, de pessoas familiares, tenham conseguido com um curto período de tempo, ele é um processo complexo, ele exige acompanhamento de um advogado especializado de imigração, ele exige acompanhamento seu na carreira, ele exige acompanhamento de consultores, ele exige acompanhamento de empresários. Então, assim, não é um processo que você vai, apliquei o processo e já ganhei o green card, sabe? Nada é fácil. Você falou uma frase muito interessante na nossa primeira entrevista sobre os dois caminhos, né? O caminho fácil e o caminho certo. E o caminho certo. Então, eu acho que muito disso, para quem nos assiste, é cuidado com youtubers. Assim, muitas vezes, a primeira coisa que eu costumo... A dica, você perguntou uma dica, né? A primeira coisa que eu observo é quem é esse youtuber além de youtuber, além dessa função que ele exerce como youtuber, né? Quem é essa pessoa? Qual é a carreira que ele executa? Quantos anos ele tem de experiência? Porque quando a gente vai contratar alguém para uma empresa, por exemplo, eu tenho uma agência de comunicação aqui nos Estados Unidos, no Brasil, no Canadá e agora, esse ano, possivelmente, a gente abra na Europa. Quando eu vou contratar alguém, seguramente eu quero saber todo o background dessa pessoa, eu quero saber a história dessa pessoa. Por que eu tenho que validar a informação de um youtuber que não traz isso para mim, que não traz essa vivência, sabe? Então, tem que tomar cuidado, gente. Tem muita gente se aventurando online. Você, que é um youtuber, sabe bem disso. Tem muita gente se aventurando, né, de passar informação nessa ansiedade de querer informar, de querer trazer, mas como jornalistas, né? A gente lida hoje com o fenômeno da fake news. Eu acho que no YouTube não é diferente. Interessante. Estava dando uma olhada no livro, tá? Que vai ser lançado agora aí no Brasil. Dá uma olhada aqui na capa para você que tiver interesse, reconhecer o livro lá nas livrarias. Tem uma passagem aqui que está extremamente em linha com o que eu sempre falo para as pessoas, né? O primeiro desafio para quem quer internacionalizar a carreira é a preparação emocional. Muito além de decidir sobre as melhores estratégias, o tipo de visto adequado para o seu perfil, elaborar um plano de ação ou preparar-se financeiramente. Antes de qualquer outro passo, é preciso fortalecer-se emocionalmente e entender que haverão momentos difíceis, de incerteza e de espera.
Olha, isso daqui resume bem, eu acho que até o objetivo do meu canal, né, que é passar para as pessoas o quão forte elas têm que estar emocionalmente, no núcleo familiar. O que você tem visto aqui nos Estados Unidos de quem não faz essa preparação emocional para fazer essa transição para cá? Isso é muito importante. Acho que eu costumo, pela minha experiência aqui de acompanhamento de casos e até pela experiência anterior à escrita do livro, né, que é de dar esse suporte mesmo opinativo e até mesmo de informação sobre imigração para essas pessoas que me procuram, eu acho que eu posso até arriscar dizer que 80% das pessoas que imigram para os Estados Unidos e que decidem retornar para o seu país de origem, no caso o Brasil, naufragam nesse processo por uma questão emocional. Tem muita gente que vem, por isso esse é um ponto importante do meu livro. Eu quis listar essa questão da preparação emocional, porque você que tem que vir, muitas vezes a gente pensa no aspecto financeiro, a gente pensa no aspecto do seu cotidiano, da vida, que como vai ser, escola para os filhos, a casa que você vai morar, carro que você vai comprar, mas você não pensa no médio prazo como vai ser a sua vida aqui nos Estados Unidos. A gente tem uma realidade completamente distinta aqui, né? Principalmente essa realidade de suporte, que a gente não tem tanto suporte dentro de casa, a gente não tem tanto suporte nos business que a gente vai gerar. Então, é uma realidade que vai impor sobre você um isolamento, né, muito grande. Você vai abandonar, vai deixar um pouco mais distante seus amigos, seus familiares. Então isso vai exigir de você um preparo emocional gigantesco para lidar não só com as suas inquietudes, mas com as inquietudes da sua família, né, das pessoas que dependem de você de uma certa forma. Então o que eu vejo aqui é muita gente regressando, muita gente vem sem planejar, sem pensar sobre essa ótica, e traz consigo essa expectativa, e eu costumo até brincar, eu digo que o American Dream pode se tornar um horror night, sabe? Assim, você vai ter o seu sonho americano pode se transformar num pesadelo, porque se você não planeja, você acaba naufragando. Agora as leis, e não sou o Rodrigo que está querendo fazer nenhum tipo de mau agouro, nem nada disso, é que as leis americanas estão mais sérias, né? Os procedimentos para a imigração estão mais sérios sob a administração de Donald Trump. Eu vou dar um exemplo claro, que é a questão de colocar o filho na escola. Muitas escolas agora, quando a pessoa vem com visto de turista, já não estão mais aceitando que se coloque. Então, são esses pequenos detalhes que vão trazendo para o pai a sensação de que ele está ilegal, de que ele está cometendo uma fraude, e pode ser que esteja. Então é importante que desde o processo, decidiu vir para os Estados Unidos, contrate um advogado de imigração, contrate um profissional especializado que possa te dar o suporte consultivo, né, e que você também cuide dessa parte emocional, que é muito importante. Porque, com certeza, se você vier com essa base muito bem planejada, a possibilidade de que você vai naufragar nos primeiros anos é mínima. Excelente. Rodrigo, para a gente finalizar, agora de uma visão mais de empresário aqui nos Estados Unidos, quais são as dicas que você dá para o empresário que está querendo começar um negócio aqui nos Estados Unidos? Bom, vou falar do ponto de vista de divulgação, que a gente tem uma agência de comunicação, marketing e imprensa aqui nos Estados Unidos. O nome da agência é OneVox Creative Solutions. A gente tem filial no Brasil, filial no Canadá e agora possivelmente na Europa, como eu falei anteriormente. E o nosso trabalho é o profissional que vem trazer a sua carreira ou que vem trazer o seu negócio para os Estados Unidos, a divulgação da sua ideia, né? Porque o profissional que traz a carreira, ele vai precisar trabalhar na área dele aqui. E possivelmente o primeiro caminho dele é o quê? Abrir uma empresa. Né? Assim, ele não vai, se ele não já vem com um background muito bem estruturado, ele não vai conseguir trazer a carreira e já ingressar no mercado americano. Então o primeiro step dele é abrir uma empresa. Quem faz esse tipo de tramitação, né, de abrir a empresa, de divulgar, para que a empresa tenha vida, a gente conversou bastante sobre isso, né, que a empresa tenha uma vida longa aqui nos Estados Unidos, é o processo de divulgação. Então, eu acho que a gente precisa entender, primeiro, que investimentos em marketing sério não é opcional, né, isso tem que estar incluído no seu orçamento, e a gente tem que ter também um respeito, sabe, a quem entende do mercado, né? A gente está agora, como eu disse, a gente é um pouco recente no mercado americano, mas a gente fez toda uma pesquisa, um preparo para poder identificar, inclusive, a possibilidade de te divulgar o teu negócio aqui no mercado americano, na imprensa americana, divulgar você nos canais que os Estados Unidos oferecem. A divulgação aqui é totalmente diferente
da divulgação no Brasil. A gente tem promovido clientes nossos no Canadá, no Reino Unido, já em alguns países da Europa. Então, assim, eu acho que é muito de saber entender o valor do conhecimento. Acho que essa é a maior mensagem, sabe? Que a gente pode deixar aqui, eu posso deixar enquanto empresário, eu vou contratar um profissional, eu vou contratar confiando que aquele profissional vá suprir carências que eu tenho. Porque se for para contratar alguém para fazer aquilo que eu já sei fazer, não preciso contratar. Então, é confiar, né? Confiar nos profissionais sérios, verificar o que se fala desse profissional, porque a reputação precede a gente. Então, o que se fala do profissional que você pretende contratar? O que se fala do youtuber que você acompanha? O que se fala das pessoas que você está se inspirando, né, nessa carreira de sucesso nos Estados Unidos? Muita gente fala em sucesso, mas é preciso investigar com muita cautela essa questão. E para concluir, já que já estamos concluindo aqui essa gravação, eu vou lançar o livro agora em janeiro e fevereiro no Brasil. Então nós vamos para algumas regiões, gostaria de falar aqui as regiões que nós vamos a Brasília, vamos a Goiânia, vamos ao Mato Grosso, vamos a São Paulo, Rio e Maceió, né, Alagoas. Então, para você que me acompanha, né, e que tem interesse em saber mais do livro, saber onde vem, de onde comprar, é só me seguir no Instagram. Meu Instagram é jornalista Rodrigo Lins. E lá na minha bio do Instagram vai ter o link de venda, né, da compra online do livro. E também temos o site, enfim, depois eu vou compartilhar depois aqui embaixo no vídeo. A gente coloca no vídeo. Sim, para poder aparecer o link direto para quem não tem Instagram. Mas de antemão já gostaria de agradecê-lo pela oportunidade de falar. É a primeira vez que eu falo para um youtuber. E eu acho que é muito bom que a gente democratize, sabe? Que a gente tenha essa ferramenta a nosso favor, mas tem que usar de forma séria, para que isso não comprometa um trabalho nosso como jornalistas. Claro. Né, de levar informação séria, de credibilidade para as pessoas. E se não fosse sério, você com certeza não estaria aqui no nosso canal, porque a gente só traz informação séria e com certeza você contribuiu para isso hoje. Muito obrigado. Rodrigo, obrigado, foi um prazer tê-lo aqui. E você que nos segue, lembre-se, assine, curta, compartilhe, fique com a gente aí no canal. Um grande abraço e até a próxima. Curta, compartilhe e assine o meu canal. Para dúvidas, sugestões de pauta ou se quiser me deixar um recado, meu e-mail é vivendoeempreendendo@gmail.com.